Oi, eu sou Maristela Rosa e este é mais um Comunique-se Bem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a esse nosso espaço aqui para conversar sobre comunicação, sobre narrativas online, sobre algoritmo, que é o tema do nosso mês aqui. Enfim, para falar de tudo que envolve a comunicação e a internet. Este curso aqui é feito com recorte de classe, pensado especialmente para trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que trabalhem em ONGs, em projetos sociais e também com recorte de raça para pessoas negras, quilombolas, enfim. Todo mundo é bem-vindo, mas saibam que a gente faz esse recorte em todos os nossos conteúdos aqui. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por acompanharem as aulas, por voltarem aqui no Comunique-se Bem. Para você que quer fazer parte aqui do nosso curso, o que você tem que fazer? Assistir às aulas, apenas isso. Não tem inscrição nenhuma para fazer, tá? A ideia é ser um conhecimento mais democrático possível, que a gente consiga compartilhar aí o que a gente aprendeu sobre comunicação para as pessoas. Eu sou Maristela Rosa, eu sou jornalista, eu sou mestra em comunicação, sou criadora de conteúdo há mais de 8 anos aqui na internet, enfim, e reúno os meus conhecimentos aqui no Comunique-se Bem, graças ao apoio e o patrocínio da Deia Freitas, do Não Inviabilize. Sempre bom lembrar, esse curso existe apenas por conta desse apoio. Então, Deia, mais uma vez, muito obrigada. E o nosso curso funciona como 4 aulas por mês, toda quinta-feira, por volta do meio-dia, meio-dia e 15, as aulas saem aqui e ficam disponíveis para vocês. E aí, todo final de mês, a gente tem uma aula ao vivo para conversar, para falar do que a gente falou durante o mês, para tirar possíveis dúvidas, enfim. A nossa aula desse mês vai ser no dia 31. Isso. Nossa aula vai ser no dia 31. E eu espero vocês aqui pra gente conversar mais, tá? Todas as datas estão aqui na descrição do vídeo. E aí a nossa live vai ser às 8 da noite. E eu espero vocês, tá bom? E aí bora conversar, né? Pra falar sobre algoritmo e TikTok. O que é algoritmo, Maristela? Se você está se perguntando isso, é porque você não assistiu às aulas passadas. A nossa primeira aula desse mês foi para conceituar e entender melhor o que é o algoritmo e especialmente o que é o algoritmo nas redes sociais, por que ele é tão importante, né? E a gente falou sobre algoritmo YouTube, algoritmo e Instagram e agora a gente vai falar sobre algoritmo e TikTok. E aí, como eu falei para vocês já, sempre quando a gente fala de algoritmo, a gente pensa sobre a distribuição do vídeo, né, naquela plataforma. A possibilidade que a gente tem de crescer dentro daquela plataforma. E aí, a primeira coisa que é importante quando a gente fala em TikTok é cair os mitos sobre TikTok. Eu fiz uma aula todinha para falar de TikTok. E aí, se você não viu, vai lá assistir. Mas eu vou fazer reforços aqui muito importantes. Porque você pode estar se perguntando assim, mas por que falar de TikTok? Por que falar de algoritmo e TikTok? Eu nem vou pro TikTok, eu nem tenho nada a ver com o TikTok. E aí muita gente pensa assim, por quê? Muita gente acha que o TikTok é só sobre dancinha. Não é. Definitivamente, gente, não é só sobre dancinha. Dancinha é uma das coisas em meio a milhares de coisas que tem no TikTok. Milhares mesmo, tá? Tem um nicho de literatura no TikTok, tem um nicho de cultura pop, tem um nicho de atualidades, tem um nicho de moda no TikTok. Enfim, várias coisas sendo feitas lá. Não é só sobre dancinha. Outra coisa importantíssima, não tem apenas adolescentes lá no TikTok. Nem consumindo, nem produzindo, tá? Não, o TikTok não é um aplicativo só para adolescentes. Outra coisa, TikTok não é só sobre futilidade. Muita gente pensa, TikTok já torce o nariz, só besteira. Não. Tem besteira, tem futilidade. Às vezes a gente quer também consumir coisas fúteis que não vão mudar a nossa vida, que a gente não vai pensar muito. Mas o TikTok não tem só isso. Assim como aqui no YouTube tem um monte de coisa fútil, no Instagram tem um monte de coisa fútil, no TikTok também tem, mas é só isso que tem lá?
Não. Definitivamente não. Outra coisa, você não precisa falar ou agir como um adolescente, né? Como alguém da geração Z, Y, X, sei lá, qual geração, para poder se encaixar no TikTok, tá? Derrubando todos esses mitos. Não faz sentido. Tem uma galera falando de comunismo e crescendo muito no TikTok. Tem a Faida, que é advogada, que eu já falei aqui pra vocês, que ela produz um conteúdo muito sério, muito interessante, muito grande no TikTok. Tem, enfim, pessoas que falam sobre moda e falam sobre moda de uma maneira não só a vestir coisas caras, né, mas também a questionar a moda ou falar da importância da moda, de uma contracultura dentro da moda, enfim, um monte de coisas muito legais no TikTok. E aí, por que eu bato tanto na tecla aqui de desmistificar o TikTok para vocês? Porque hoje, no meu modo de ver, aí outras pessoas podem ter outras interpretações da internet hoje, neste momento. Mas é a maneira como eu interpreto hoje, lembrando que nós estamos em outubro de 2023. Como eu falei para vocês em outras aulas, em outros momentos, vou falar de novo, as coisas podem mudar e provavelmente vão mudar na internet, porque é isso mesmo, daqui a 5 anos, talvez o TikTok não tenha essa relevância toda, ou talvez daqui a 5 anos outra plataforma ocupe esse lugar, mas hoje o TikTok é o melhor lugar para você começar. Se você não tem nenhum trabalho produzido na internet ainda, ou se você tem, mas seu trabalho está muito no início, você não tem uma audiência consolidada, você ainda está começando a entender o que você quer fazer, o que você quer produzir na internet, o TikTok é o melhor lugar para você começar. E aí, por que eu digo isso? Por vários motivos que eu vou listar aqui para vocês. Primeira coisa, vídeo curto. Isso faz total diferença. Uma coisa é começar com vídeo longo, outra coisa é começar com vídeo curto. Vídeo curto que você produz na vertical, no seu celular e você posta. Você pode cortar, você pode fazer edição se você quiser. Você pode postar sem edição. Você pode fazer edição, os cortes dentro do próprio TikTok. Tem gente que grava e vai gravando e vai pausando e grava de novo e junta aqueles vídeos e posta no TikTok. Então vai fazendo a sua edição enquanto grava o vídeo, né? Ou dentro de um editor aí no seu celular mesmo, você corta, faz os cortes e posta, ou posta o vídeo direto, sem edição. Então, a praticidade, a rapidez de fazer isso no seu celular, nossa, conta muito, especialmente quando você está começando, se você não tem tanta essa expertise em edição de vídeo, né? E muita gente tem isso de se travar, porque eu não sei tão bem editar assim. No TikTok você não precisa disso. Você não precisa ficar pensando em capa de vídeo, então saber de Photoshop, saber de edição de imagem. Não. É só gravar o vídeo e postar. E vídeos de 1 minuto, alguns segundos, 30 segundos, 1 minuto e meio, enfim. Sabe? E isso faz muita diferença pro início. Sim, especialmente quando você ainda está buscando o seu formato, e isso leva a gente para o segundo item, que é: no TikTok não tem feed. Eu falei na aula passada que eu conversei sobre o Instagram para vocês, eu falei sobre o feed no Instagram e o quanto ele é importante e o quanto ele impacta no formato, né, na maneira de produzir. Por quê? Porque o feed, ele pressupõe um lugar onde você entra já querendo reconhecer aquele conteúdo. E no TikTok não. Você entra e você dá de cara com um vídeo aleatório. E você sabe que você está dando de cara com um vídeo aleatório e você para ver se você gosta ou não daquele vídeo. E o que isso proporciona? A possibilidade de testar. Testar formatos, testar assuntos, testar nichos, testar maneiras de se apresentar. Se você é uma pessoa que gosta de mexer com edição, testar até esses formatos de edição também. Qual que faz mais sentido? O TikTok te dá essa possibilidade, justamente pela maneira com que o TikTok é construído.
Porque quando você entra no TikTok, o que você tem lá? Você tem um vídeo preenchendo a tela inteira. E aí você passa o dele, vai para o próximo vídeo e para o próximo. É assim que funciona. E quando você entra, você tem a parte que é para você, né? A For You, que é quando o algoritmo lê as coisas pelas quais você tem interesse. E aí ele te coloca aquele vídeo lá. E na maioria das vezes são pessoas que você nunca viu antes. São conteúdos que você nunca viu antes, mas você vai ver e ver se você se identifica e gosta. E às vezes pessoas que você já viu antes caem na sua For You, mas é totalmente aleatório. Você não tem controle disso. E quando a gente entra no TikTok, a gente sabe disso. E você entra no TikTok já com uma outra mentalidade. Uma mentalidade de vamos ver o que tem aqui? Vamos ver o que tem no TikTok? Para se divertir com aqueles vídeos. É muito diferente de como a gente entra no Instagram. É por isso que eu falo para vocês. A mesma pessoa tem comportamentos diferentes em diferentes plataformas, porque a plataforma, a maneira com que ela funciona, ela molda a nossa maneira de ver. Então, quando você quer se divertir com algo aleatório que você não sabe o que é, você abre o TikTok e fala, vamos ver o que tem aqui. Quando você abre o Instagram, não é exatamente para isso. É para ver as pessoas que você conhece, é para ver o que está acontecendo, mas o que está acontecendo ali numa atmosfera que você já sabe, que você já reconhece, sabe? Então, no TikTok não tem isso. Você entra para ver o que está rolando no TikTok. E aí tem a For You, que é completamente aleatório para você. Aí tem a barra de amigos, né? Que você pode passar para o lado e aí você vai para a barra de amigos. O que é amigos? É as pessoas que você segue e que te seguem de volta, né? E aí tem a barra de seguindo, que são as pessoas que você segue, né? Todo mundo que você segue tá ali. Mas normalmente, sei lá, 99% das pessoas, quando elas entram direto na For You, que são vídeos completamente aleatórios, né? Eles só não são completamente aleatórios porque tem a ver com os seus gostos. E aí, o que isso proporciona para você que é criador de conteúdo? Poder explorar diferentes formatos. Porque ninguém que entra na For You tá esperando logo de cara saber quem é aquela pessoa. Não, ela tá esperando se entreter. Então, se você tá buscando ainda entender qual conteúdo você quer produzir, de que maneira você quer produzir e testar para ver o que as pessoas gostam mais, qual vai ser as diferentes respostas das pessoas, o TikTok, pela maneira como ele funciona hoje, é a melhor opção para você. Quando a gente está falando, obviamente, de audiovisual, né? Porque o TikTok é uma plataforma de vídeos curtos, tá? Tudo bem que agora eles têm aí a possibilidade de você produzir conteúdos maiores, né? Tem algumas pessoas que têm liberado até 10 minutos, outras 3 minutos, mas enfim, até o momento é uma plataforma essencialmente de vídeos curtos, né? Então é um lugar interessante para testar por conta disso, por conta da maneira que o TikTok funciona. E é interessante também porque o próprio TikTok tem formatos diferentes, né? Na aula de TikTok eu falei mais disso, né? E aí, dentro do TikTok, você tem a possibilidade de fazer um vídeo direto, olhando para a câmera e conversando. Tem a possibilidade de costurar um vídeo, ou seja, pegar um vídeo que está sendo muito comentado, colocar ele no início e depois você aparece e comenta sobre aquele vídeo. Tem a possibilidade de fazer o dueto, né? Então é você de um lado e o vídeo um outro vídeo de alguma pessoa do outro e você reagindo àquele vídeo. Enfim, tem várias possibilidades. Ou você, né, fazendo um bate-bola com aquele vídeo. Tem várias possibilidades dentro do próprio TikTok, né? Tem filtros diferentes, tem a maneira de usar áudios, né? Você usa o áudio de um vídeo e você interpretando aquele áudio, né? Você dublando aquele áudio. É uma coisa que ficou muito forte no TikTok. E até hoje, né, tem pessoas que se fortaleceram nesse formato. Enfim, tem várias coisas dentro do próprio TikTok. Então a própria linguagem do TikTok te convida a experimentar coisas novas dentro da plataforma, né? Por isso que ela é um lugar muito interessante para começar e também porque é uma plataforma que está em ascensão, né?
É uma plataforma que veio para mudar muito da dinâmica da internet que a gente tem hoje, muito, né? Hoje o Instagram tem um TikTok dentro dele que é o Reels, né? O YouTube tem um TikTok dentro dele que é o Shorts, né? Então as dinâmicas mudaram muito. No próprio Twitter, hoje, um monte de vídeo que viraliza é do TikTok. Então a pessoa pega um vídeo do TikTok e coloca, gente, olha essa pessoa aqui. Então praticamente todas as principais plataformas que a gente conhece de criação de conteúdo, né, de rede social, foi impactada pelo TikTok, pela linguagem do TikTok. Então é uma plataforma que está com a sua linguagem em ascensão. Então por isso também é um lugar muito legal para começar hoje. Porque eu falei na aula de YouTube, né? Não é um lugar legal hoje para começar o YouTube, justamente porque ele é o oposto de tudo do TikTok, né? São vídeos longos, vídeos que demandam muito tempo para produzir, para editar, para postar, pensar em thumb, pensar em título. E é uma plataforma que parece que está em declínio em si mesma, de não conseguir entender o que ela é, né? Parece que o YouTube, quem pensa o YouTube, né? Os grandes empresários aí do Google e tal, hoje não conseguem entender o que o YouTube é, sabe? Então é uma plataforma que está em declínio, diferente do TikTok, que está em ascensão. Então também por isso hoje é um ótimo lugar para começar o TikTok, um ótimo lugar. Eu hoje tenho um pouco de dificuldade com o TikTok, por quê? Porque eu já tenho uma linguagem mais consolidada do meu trabalho, né? E a minha linguagem mais consolidada hoje, ela tá no Instagram. E aí o que eu faço é produzir os conteúdos, os vídeos curtos no Instagram e repostar no TikTok. Mas não é a mesma coisa, gente. E eu sei disso, assim. Uma coisa é pensar o vídeo na linguagem daquela plataforma. Outra coisa é repostar. Os meus vídeos hoje são pensados na linguagem da minha página no Instagram. Não no TikTok, não ainda no TikTok, né? Mas se você tá querendo começar, você não tem uma linguagem consolidada ainda, você não tem um conteúdo completamente consolidado, o TikTok é um lugar muito interessante. E se você já tem isso consolidado, faz pelo menos como eu, reposta lá no TikTok. Marque presença nessa rede, sim, tá? Não dispense, não acho que o TikTok é qualquer coisa. Não é. É um lugar muito interessante. E aí eu vou ser contrária, por exemplo, às falas do Felipe Neto, que é sobre como o TikTok é um lugar horrível. Não. Eu discordo completamente. O TikTok é uma rede muito interessante que abre espaço para muita gente produzir conteúdo de forma muito mais simples. Pessoas que têm o que dizer, que têm o que mostrar, que têm o que compartilhar, mas muitas vezes não tinham todo o aparato, todo o tempo para fazer isso dentro do YouTube, hoje conseguem fazer isso no TikTok. E aí vamos lá para entender justamente essa questão de como os vídeos são distribuídos no TikTok, né? Como eu falei, quando você entra lá na For You, que é a página principal ali, que é o lugar principal, né, do TikTok, porque é onde você entra, você já dá de cara com o vídeo, a maioria das pessoas, né, dão de cara com o vídeo na For You. A For You é feita a partir da leitura que o algoritmo tem sobre os seus gostos. E aí, como que o algoritmo lê os seus gostos? Vídeos que você assiste até o final, os likes que você dá, os comentários que você deixa, tudo isso o algoritmo tá lendo. E o algoritmo do TikTok é um algoritmo muito interessante, porque ele consegue captar os seus gostos de forma muito rápida. E aí eu tô falando de gostos no plural, porque diferente do que eu falei do Instagram, que se você vê um vídeo de planta, você só vai ficar recebendo vídeo de planta, você vai entrar no seu explorar, vai ter vídeo de planta, aí no seu feed ele vai inserir vídeo de planta, sabe? Se você for entrar lá no Reels e você for rolando, vai aparecer vários vídeos de planta. Diferente desse algoritmo do Instagram, o algoritmo do TikTok é muito diferente, porque ele consegue captar muito rápido que o seu interesse, por exemplo, é bicho de estimação,
literatura, moda e brinquedos. E sei lá, unboxing de boneca, de Barbie, sabe? Ele consegue captar esses diferentes interesses e te entregar esses diferentes interesses, sabe? Então, a sua For You vai ser alimentada dessas coisas diferentes. E também ele insere outras coisas diferentes para ver se, bom, você vai se interessar por isso aqui? E aí, qual é o critério para que o seu vídeo seja pulverizado ali dentro do TikTok? O TikTok, ele funciona num sistema de pontuação. Então, se o seu vídeo recebe likes, é uma pontuação. Se o seu vídeo recebe comentário, é outra pontuação. Se o seu vídeo é assistido até o final, é outra pontuação mais alta. E aí a pontuação mais alta que tem se o seu vídeo é assistido mais de uma vez pela mesma pessoa. Então, se a pessoa está assistindo o seu vídeo e ela ri do vídeo, o vídeo acaba e começa de novo e ela continua vendo, e acaba e continua vendo, e isso é uma pontuação muito alta. E também, claro, se o seu vídeo for compartilhado, né? Se a pessoa fala, nossa, olha que legal isso aqui, e compartilhar, isso também. Então, quanto mais o seu vídeo tem isso, mais ele vai ser compartilhado. Então, tem muita gente... Então, vídeos bem curtinhos, que a pessoa nem percebe que terminou e já começou de novo. Ou vídeo que... Tem muita gente que faz isso, né? O vídeo que no final ele tem um pedacinho do que a pessoa vai falar no início, e aí ele começa e já emenda com o início, sabe? Como se ele fizesse uma coisa tipo infinita, assim. Tem muita gente que trabalha isso na edição dos vídeos para justamente as pessoas assistirem até o final e depois começarem a assistir de novo e nem perceberem que o vídeo acabou. Enfim, esse tipo de coisa é muito interessante para o algoritmo do TikTok te recomendar e te colocar na For You de outras pessoas. Então, algumas estratégias são muito interessantes no TikTok e são muito bem-vindas também no TikTok. Primeira coisa, o que eu já falei para vocês em vídeo curto: capturar a atenção da pessoa no início. O seu vídeo, você tem que saber do que eu tô falando nesse vídeo aqui, qual a principal mensagem. E a principal mensagem vir no início do seu vídeo, não no final. Gente, vamos tirar de uma vez por todas essa cultura que a gente tem de televisão de deixar o melhor pro final. Isso não funciona na internet. E isso definitivamente não funciona em vídeo curto. Não funciona. Muito pelo contrário. O início tem que ser aquela porrada, pá, para trazer a pessoa para dentro. Tem que pensar nesse início, nessa frase do início. O que você vai fazer, especialmente no TikTok? Porque o TikTok é o lugar do entretenimento. Quando a pessoa abre o TikTok, ela abre assim: o que tá rolando no TikTok? Bum, abriu. Começou o vídeo, é divertido? Legal, não é? Próximo. Porque o próximo tem certeza que vai ser muito legal. Não foi? Próximo. Tem sempre um vídeo muito legal esperando a pessoa depois do seu. Então, o que o seu vai trazer para a pessoa? Muitas vezes é uma coisa que ficou também muito popularizada no TikTok, é colocar logo ali como se fosse um título dentro do vídeo. Igual eu abri o TikTok há umas horas atrás, antes de entrar aqui, e tava um vídeo assim, era um vídeo de comédia, né? Era assim, POV, né, que é o ponto de vista, quando a pessoa está de aviso prévio. E aí você vê a pessoa que não tá trabalhando mais, tá batendo papo, aquela coisa, né? Então, esse título serve para quê? Para logo no início a pessoa saber do que se trata aquele vídeo. Então é isso. Os primeiros segundos tem que puxar a atenção da pessoa, tá? Lembre-se sempre disso. Sempre disso. E aí tem também as ferramentas de dentro da plataforma. Os áudios, quais são os áudios que estão bombando, como você pode usar eles a seu favor, né? Tem algum a ver com o seu nicho?
com coisas que você quer tratar, sabe? Às vezes tem uma galera que usa o quê? Quais são as músicas que estão bombando? Dentro do TikTok você consegue ver isso. Quais as músicas que estão bombando? Pega aquela música, usa no seu vídeo, mas coloca ela bem baixinha e aí você vai falando em cima. As pessoas não vão nem ouvir aquela música, mas o seu vídeo pode ser impulsionado aí pela onda do áudio, daquele áudio, né? E aí você aparecer na For You de mais pessoas, as pessoas verem seu vídeo, gostarem, seguirem e tudo mais. O seguir no TikTok é muito fácil, porque ele fica na lateral, assim, se a pessoa gostou, ela clica em seguir e tem muito mais desprendimento, eu percebo, o seguir do TikTok do que o seguir do Instagram. Justamente por isso, porque o Instagram é feed. E aí as pessoas pensam muito, tá, mas eu quero essa pessoa no meu feed? Tá, eu gostei desse vídeo dela, mas eu quero essa pessoa no meu feed? Não sei. Mas o TikTok é a For You. Você sabe que amanhã você vai entrar e vão ter outras coisas completamente aleatórias, sabe? E aí, se você não gostou daquele vídeo daquela pessoa, só passar pra cima. Então o seguir, ele é mais tranquilo, eu vejo, no TikTok. Não quer dizer que seja super fácil você conseguir crescer no TikTok, mas não tem tanto drama, não tem tanto pensamento, essa coisa do seguir, né? Então, quanto mais você conseguir estar na For You das pessoas, melhor para que você cresça na plataforma, né? Tem também o uso de hashtags, né? Então, no Instagram, por exemplo, você consegue trabalhar mais a legenda, né? No TikTok, normalmente legendas mais curtas funcionam e com as hashtags relacionadas àquele assunto, né? Então, por exemplo, se você eu fiz um vídeo recentemente sobre o One Piece. E aí coloca lá as hashtags One Piece na Netflix, série, cultura pop, nananã. Porque aí tem a ver também com os gostos que as pessoas demonstraram, né? Os interesses. E aí, se você consegue colocar bem ali o que tem a ver com o seu vídeo, é mais fácil você aparecer na For You das pessoas que já demonstraram interesse por aquele assunto, né? Então é importante pensar nisso também. Não só fazer um vídeo que seja interessante e tudo mais, mas também fazer um vídeo que seja facilmente encontrado. Então é sim importante pensar nas hashtags que você vai usar. E o TikTok tem uma característica muito interessante, que é uma ferramenta muito boa de busca. Uma ferramenta de busca muito interessante. Muito, muito, muito boa mesmo, assim. Que está equiparada ao YouTube, se não já superou o YouTube, e anos à frente do Instagram. Nossa, uma ferramenta de busca muito melhor. Você busca pela arroba da pessoa, você busca pelo assunto, você busca pela hashtag, você busca pelo áudio, enfim. Muito, muito boa a ferramenta de busca do TikTok. Então, se você coloca uma legenda objetiva que trate do seu vídeo e as hashtags corretas, você tem muitas chances de ser encontrado por pessoas que estão também buscando sobre aquele assunto, tá? Então use isso também de forma correta. Então, eu trouxe essa aula justamente para conversar sobre algoritmo, para conversar com vocês, não só essa aula, né, mas todas as aulas que a gente teve nesse mês, para a gente conversar sobre algoritmo, para a gente conversar sobre essa dinâmica na internet, né, que a nossa principal dinâmica na internet, qual que é? Encontrar a nossa voz, encontrar ali o nosso formato, encontrar a nossa maneira de produzir e também encontrar as pessoas que tenham interesse em ouvir. E nesse caminho a gente tem o algoritmo ali no meio para fazer essa distribuição, para que a gente chegue até as pessoas. E em diferentes plataformas os algoritmos são diferentes. Muito diferentes, inclusive. E inclusive a maneira com que aquela rede funciona, né, aquela plataforma funciona, molda muitas vezes a maneira com que a gente vai produzir conteúdo, porque molda muito a maneira com que esse conteúdo vai chegar até as outras pessoas. Então eu espero ter ajudado vocês a entenderem isso durante todo esse mês
durante essas 4 aulas aqui de outubro. Também espero ter ajudado com essa aula aqui a de uma vez por todas vocês perderem esse ranço ou esse preconceito que tem com o TikTok, porque eu vejo que muita gente tem isso e tá perdendo muitas vezes uma oportunidade muito interessante de produzir para uma plataforma que você pode entender daqui a um tempo como, meu Deus, essa é a plataforma que mais me ajudou a chegar até as pessoas. E, gente, isso é muito louco como isso acontece, assim. Eu, por exemplo, não entendia o Instagram. Eu demorei muito tempo para entender o Instagram. E hoje é a minha principal plataforma. Talvez daqui a 2 anos, o TikTok, que eu também tô aqui para entender como eu vou casar o que eu produzo dentro do TikTok, eu tô ainda nesse processo de aprendizado. Talvez daqui a 2 anos o TikTok seja a minha principal plataforma para chegar até as outras pessoas. De verdade, a gente nunca sabe isso. A internet está em constante transformação e nós que somos produtores de conteúdo estamos em constante transformação com ela também. Então não se furtem disso, tá? Se você não conhece o TikTok, se você sempre torceu o nariz, baixa no seu celular, experimenta, veja como é. Se você está começando na internet, se você está começando na criação de conteúdo, eu sugiro muito que você comece por lá, pelo TikTok, por todas as questões que eu já tratei aqui. E o TikTok, como eu disse, vou reforçar, tem espaço para diferentes nichos no TikTok. E pessoas com diferentes interesses estão consumindo conteúdo no TikTok todos os dias, tá? Bom, espero realmente ter ajudado vocês nessa missão. Me contem, quero saber, vocês produzem conteúdo, vocês já têm uma página, vocês vão começar uma página, estão pensando, enfim. Quero saber e espero vocês também na nossa aula ao vivo, tá? Pra gente conversar, papear mais sobre algoritmo, sobre as diferentes plataformas e tudo isso, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês, pelo apoio. Espalhem a palavra do Comunique-se Bem por aí. Um beijo enorme. Até a próxima. Tchau.